E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E imagine só a situação, você triturando uma base de castanhas, colocando ali o seu starter, suas bactérias para fermentar, deu o tempo de fermentação, você acompanhou, pegou aquilo, experimentou, uma delícia, foi para a geladeira, deu o seu tempo ali, formou ele, tá uma pecinha linda, começa a maturação e dali algumas semaninhas começa a surgir alguns pontinhos de contaminação no seu queijo vegetal. Quem já teve essa sensação de olhar para aquilo e ver contaminação, pode ter certeza, não quer mais que isso aconteça. Então, o principal ponto é prevenir isso daí. Agora, quando você não previne, é possível remediar também. E eu queria falar sobre uma técnica que é possível você implementar nos seus queijos vegetais, de repente até hoje mesmo, acabando de ver esse vídeo, né, justamente para dar uma proteção um pouco maior para ele. E isso porque quando a gente tem o processo de maturação, claro, a gente está maturando um queijo vegetal e ele precisa ter uma certa umidade. Às vezes a gente tem uma umidade um pouco maior, o que possibilita para o desenvolvimento de fungos. Então o que eu faço? É só baixar a umidade e não vou ter esse problema? Então, pode ser, né? Mas tem algumas situações nas quais você precisa ter uma umidade mais alta, né? Como é o caso, por exemplo, de maturações um pouco mais longa. Quando você tem uma maturação um pouco mais longa, você precisa ter uma umidade maior, porque você retarda um pouco o processo de perda de água do seu queijo vegetal. Ele consegue ter um tempo de maturação mais longo, porque ele está perdendo água bem mais devagar do que se você tivesse uma umidade mais baixa, e aí ele ia secar mais rápido e você não conseguiria ter essa maturação mais longa. Mas então, se você tem, ó, o drama agora, porque você quer ter uma maturação um pouco mais longa, mas o que acontece é que a umidade maior, a umidade relativa um pouco maior, ela é exigida. E essa umidade relativa maior, ela acaba sendo propícia para o desenvolvimento de fungos. Então, é aí que essa técnica ela acaba sendo bem interessante, porque assim, na verdade, você poder proteger o seu queijo vegetal da contaminação e tal, isso daí, assim, várias formas existem, né? Por exemplo, você pode usar alguns micro-organismos que são mais específicos para proteção. Depois, é, as boas práticas de fabricação. Não preciso nem falar aqui, né? Toda a questão de higiene da sua área de trabalho ali, geladeira, tal, onde ele está maturando. Enfim, essa parte eu coloco como dado já, vou até pular ela. Mas tem uma maneira de você meio que impermeabilizar o seu queijo vegetal, pelo menos por um certo momento, né, um certo período de tempo, e que isso daí sim vai funcionar como proteção. É você utilizar o azeite ou utilizar um óleo que seja mais neutro. Aí você pode, imagine, você tem o seu queijo vegetal aqui, você vai colocar um pouco de óleo ali e espalhar esse óleo pela superfície, pelas laterais e deixa, porque ele está lustroso ali agora. Então, parte desse óleo vai ser absorvido por essa superfície. No dia seguinte, a hora que você virar ele, você vai fazer o trato no outro lado da casca. Né? Então, quando você faz isso e essa peça de queijo vegetal absorve um pouco esse óleo, ela vai ter esse efeito protetor. Porque um fungo, então eu estou falando aqui da umidade, a umidade mais alta, tal, atrai o fungo, tal, não sei o que, tal, tal, tal. Claro, por quê? Porque ele precisa de atividade de água para se desenvolver, para se reproduzir, né? Para que essa vida aconteça. Só que quando você coloca essa superfície com um pouco de óleo, você já altera um pouco essa relação com a água, porque isso é experiência que você já fez no primário quase. Você colocar água e óleo, o que acontece? Separa. O óleo, ele é hidrofóbico, ou seja, ele separa da água.
Então, quando você coloca na superfície, o que acontece é que aquela água que estava evaporando, ela vai ter uma dificuldade maior de evaporar, porque essa superfície agora ela está muito oleosa. E uma vez que você tem uma superfície mais oleosa, que não tenha tanta água disponível ali, vai dificultar bastante a vida de um fungo. Então, ela funciona como uma bela de uma proteção. Mas pode ser que mesmo assim, não estou garantindo. Não estou falando não vai nascer fungo, não estou falando isso. Eu estou falando que é uma proteção e pode melhorar esse quadro. Tá? Ah, mas pode nascer fungo mesmo dando esse trato? Pode. Não vai ser no dia seguinte que isso daí vai acontecer, vai levar um pouco mais de tempo, né? Isso aí você vai perceber. Porém, quando surgir um foco de fungo ali, se você já teve contaminação e nunca fez isso que eu estou falando, você vai perceber como que é diferente. Porque com essa superfície impermeabilizada, vai ser muito mais fácil de você tirar esse fungo. Né? Você vai fazer uma raspagem nele e continua vida que segue. Então, esse trato que você pode fazer com azeite ou com óleo, né, um óleo leve, ele vai acabar sendo protetor e também vai ajudar em retirar eventuais fungos de uma maneira um pouquinho mais fácil. Depois conta para mim o que aconteceu, se você já teve alguma experiência com contaminação, eu vou gostar de saber e a gente continua essa conversa nos comentários.